Beleza? Vamos lá, então. Compartilhar minha tela com vocês. Vamos lá, então, dando uma relembradinha, pessoal. Bom, a gente está estudando funções, tá? Funções no caso do primeiro grau. Na aula passada, a gente viu o caso particular de uma função linear. Bom, primeiramente, pessoal, para a gente ter uma função do primeiro grau, o gráfico, a gente já sabe que vai dar uma reta, certo? Toda função do primeiro grau, o gráfico vai ser uma reta. No caso particular de uma função linear, tá? O que é uma função linear? É uma função que você não tem aquele termo b, né? Porque toda função do primeiro grau, ela tem essa carinha aqui, ó. Vai ser um número multiplicando o x, né? Com outro número aqui que está sozinho, tá? Então, o a e o b são números. A única coisa que a gente tem de variável aqui é o x, né? E o y, né? Porque o y vai estar em função do x. Aí, no caso da função linear, a gente viu que esse b aqui, ele vale zero. E aí você vai ficar somente com um númerozinho multiplicando o x. Esse númerozinho aqui, a gente viu que ele chama coeficiente angular. E no caso de uma função linear, ele também recebe o nome de constante de proporcionalidade. Tá? Por quê? Sempre que você pegar o y, né? Porque a função é a mesma coisa que y, né? Sempre que você pegar o x e passar ele dividindo para o y, vai dar sempre o mesmo valor. Aí eu dei um exemplo aqui para vocês, né? E aí a gente viu que a particularidade do gráfico de uma função linear é que ele sempre, pessoal, vai passar pela origem. Sempre isso aqui vai acontecer. Por quê? Porque quando o x for zero, o y sempre vai dar zero, obrigatoriamente. Tá? Por quê? Um número, não importa quem é o a, né? Quando você multiplica por zero, o resultado sempre vai dar zero. Então, uma característica da função linear é que ela sempre vai passar pela origem do meu plano cartesiano, que é esse pontinho aqui que está no meio. Beleza? Aí a gente viu também que quando o meu a for maior do que zero, a função ela é crescente, tá? Ou seja, conforme você aumenta o x, o y também aumenta. E ela pode ser decrescente, né? Porque uma função ela pode ser crescente ou decrescente. Quando o meu a for positivo, que é esse caso aqui, ó, a função ela ó, cresce. Quando o meu a for negativo, a função ela vai decrescer, tá? Ela vai fazer algo nesse sentido aqui, tá? Beleza? Isso aqui a gente viu na aula passada. Aí a gente viu também o que é a função identidade. A função identidade ela é um caso particular da função linear. Quando a gente tem o a igual a 1. E aí, pessoal, por que ela chama identidade? Porque daí o y vai ficar exatamente igual ao x. Tá? Daí o nome função identidade. Então, a gente tem que y igual a x. Tá? E a característica de uma função identidade, bom, como ela é uma função linear, então ela também passa pela origem, né? Só que ela tem uma particularidade a mais. O gráfico dela vai ser a bissetriz, vai ser a reta bissetriz dos quadrantes ímpares aqui no caso, tá? Porque a gente tem o quadrante 1, o quadrante 3, tá? Então, quando a gente tem aqui uma função identidade, ó, ele vai dividir a reta vai dividir exatamente ao meio aqui os quadrantes, beleza? OK? Vamos para os exercícios, pessoal. Eu tinha comentado o exercício número 1 da página 45, tá? Vou voltar um pouquinho nele aqui. Tá? Então, quem está chegando agora, estou na página 45. Beleza? Então, exercício número 1, ele diz o seguinte para a gente. Considere a afirmação. O perímetro P de um triângulo equilátero é diretamente proporcional à medida do seu lado L, tá? Que é exatamente isso daqui. Quando a gente tem um triângulo equilátero, ele tem os três lados iguais, tá? Que eu chamei aqui de L e de L. E aí o perímetro, né, que eu usei aqui a letra P, o perímetro, ele
vai ser igual à soma de todos os lados, que no caso aqui vai ser 3L. Então, aqui a gente tem uma função que ela é linear, né? É como se o meu x, o meu L fosse o x e o meu P fosse o y. As letrinhas que eu uso não importa, tá, pessoal? O importante é que o perímetro está em função do lado, tá? Ou seja, para cada valor do L, eu vou ter um valor para o perímetro. Então, o perímetro, ele depende, né, do L. Beleza? E aí ele pergunta, no item A, né, quem que é a constante de proporcionalidade? A constante de proporcionalidade, nesse caso aqui, é o nosso 3. Como é que você obtém a constante de proporcionalidade, né? Quando você passa a variável independente, que no caso aqui é o L, né? Você passa ela dividindo. Aí você vai ter o seu coeficiente ou a sua constante de proporcionalidade, que é o nosso azinho, né? Que é como se fosse o nosso azinho aqui. Então, aqui, quando você pega o perímetro e divide pelo L, você vai ter o 3, certo? Que é a nossa constante de proporcionalidade. Beleza? Então, a letra A, constante de proporcionalidade, é o 3. Então, essa é a resposta. A igual a 3. Aí, no item B, ele pergunta qual que é a expressão matemática, né, de P em função de L. É exatamente essa daqui, pessoal. Tá? Então, a nossa expressão é P, perímetro, né, é igual a 3 vezes o lado, quando o triângulo ele for equilátero. Beleza? Então, é a resposta. No exercício número 2, ele faz aí um link da matemática com a física. Tá? Um exemplo, uma aplicação de uma função linear na física. Então, ele fala, em física, na parte que trata de eletricidade, a primeira lei de Ohm diz que a razão entre a tensão elétrica, U, e a corrente elétrica, I, é igual à resistência elétrica, R. Tá? Então, ele deu isso daqui para a gente, tá? Que a tensão elétrica ele é igual à resistência vezes a corrente elétrica. Isso é equivalente a dizer que a tensão elétrica é diretamente proporcional à corrente elétrica. O que isso aqui significa, pessoal? Dizer que a tensão é diretamente proporcional com a corrente elétrica. Quando você aumenta a corrente elétrica, você aumenta a tensão. Quando você diminui a corrente elétrica, você diminui a tensão. Tá? Matematicamente, podemos escrever a tensão elétrica como uma função linear da corrente. Tá? Se esse meu R aqui for uma constante, tá? Se a resistência for uma constante. Então, se o R é uma constante, é um valor fixo, aí a gente vai ter o U em função da letra I, ou seja, a tensão em função da corrente elétrica. Aí ele pede para a gente desenhar, esboçar o gráfico dessa função, considerando a resistência como sendo 10 ohm aqui no caso, tá? Resistência medida em ohm. Beleza? Então, a nossa expressão ficaria da seguinte forma, né? A resistência elétrica em função da corrente elétrica, né? Vai ser igual a 10I. Ok? E esse I, só que é como se o I fosse o X, né? E o U, que é a minha função, fosse o meu Y. Só que aqui ele dá uma limitação no meu domínio, né? O domínio, ele está entre 0 e 8 ampere, tá? Porque a corrente elétrica está em ampere e a tensão está em volts. Beleza? Ele pede para a gente esboçar o gráfico dessa funçãozinha aqui, ó. Tá? Dessa funçãozinha aqui. Bom, isso aqui é uma função linear, né, pessoal? Obrigatoriamente ela passa por aqui, tá? Por esse pontinho aqui. Por quê? Quando o meu I for zero, tá? Quando o meu I for zero, a minha função U também vai ser zero. Então, ó, quando o I for igual a zero, né? Ou seja, né, como se fosse o meu X aqui, né? O meu Y também seria zero. Ok?
E quando o meu I for 8, tá? Eu estou pegando aqui o intervalo que ele me deu, quando o meu I for 8, a minha tensão vai ser 80 volts, ok? Vou esboçar o gráfico disso, né? Eu não vou desenhar exatamente na escala, né? Porque senão não ia caber aqui o 80, tá? Então, bom, o 0, 0 está aqui. Então, aqui já seria um ponto. Então, eu vou colocar o 0 aqui, tá? Vou colocar aqui como sendo 0, aqui como sendo 8, e aqui o meu 80, tá? Então, a gente sabe que ela passa pelo ponto 0, 0, que é esse pontinho aqui, tá? E pelo ponto 8, 80. Aí vem aqui, né, faço o outro pontinho aqui. Ou seja, quando eu jogo o 8, ele me devolve o 80. E aí eu passo o gráfico. Só que o gráfico, pessoal, ele vai ficar limitado a esses pontos aqui, tá? Ele não vai passar daqui, porque tem uma limitação aqui no meu domínio. Tá bom? Então, traçando o gráfico, seria esse daqui o gráfico, ó. Pronto, tá aí o esboço do gráfico. Beleza? Vamos para o exercício 3. Alguma dúvida, galerinha? De boa? Pessoal, eu vou virando a folha aqui. Se precisar que eu volte, vocês me avisem, beleza? Tá bom? No exercício 3, ele diz o seguinte, vamos lá? Em uma espécie de tomate, a polpa e a água equivalem a 20% e 80%, respectivamente, da massa do tomate, né? Então, o tomate tem bastante água, né, pessoal? 80% aí é só de água. Uma massa inicial X desse tipo de tomate será submetida a um processo de desidratação, na qual somente a água, no qual somente a água será retirada, reduzindo a água para 30% da sua quantidade inicial. Denominando por P de X a massa final do tomate, em função da massa inicial, após o processo de desidratação, qual é a expressão que melhor representa P de X? Então, vamos lá. Você tem aí a massa do tomate, tá? Que eu vou chamar de X, né? A massa inicial do tomate é X. Então, eu vou chamar aqui a massa de X. Tá? A massa é X. E aí ele fala, pessoal, que você tem a polpa e você tem uma quantidade inicial de água. Tá? A polpa, lá no começo do exercício, ele fala que é 20%. 20% da massa representa a polpa. O que é 20% de X, pessoal? 20% é 0,2, né? É 20 dividido por 100. Só que é 20% do quê? De X. Então, a polpa, se a massa inicial é X, a polpa vai ser 0,2X, tá? Que é a mesma coisa que é o 20% de X, né? 20% de X. Lembra que o D na matemática indica uma multiplicação, beleza? E a água inicial, qual que era a água inicial? Era 80% da massa. Então, a água inicial, 80% é 0,8. Então, vai ficar 0,8x. Ok, pessoal. Só que aí ele fala que esse tomate vai passar por um processo de desidratação. Nesse processo de desidratação, tá? A massa, a água, ela vai ser reduzida a 30% do que tinha antes, né? Então, inicialmente, a gente tinha isso daqui de água. Aí, vai sofrer uma desidratação e agora vai para 30% do que tinha. Bom,
tinha isso daqui, 0,8 de X, certo? Essa aqui era a quantidade de água. Agora, pessoal, vai ser 30% disso daqui. Tá? Porque ele fala no enunciado, ó, que após a retirada, a água foi para 30% da quantidade inicial de água. Ok? Então, ó, a água final, agora você vai ter essa quantidade de água aqui. 30%, ó, 30% do quê? Da quantidade que você tinha inicialmente de água. Então, 30% de 0,8x, correto? Certo? Essa vai ser a quantidade final de água. E isso daqui vai ser igual ao quê, gente? Bom, 30% é 0,3. Então, 0,3 vezes a quantidade inicial, que era de 0,8x. Ok? Lembrando que esse x representa a massa do tomate. E aqui a gente vai ficar 0,3 vezes 0,8 vai dar 0,24x. Ok? Bom, e qual que vai ser, então, a massa final disso daí? Que ele manda a gente chamar de P de X, né? Então, a massa final, pessoal, vai ser a massa da polpa, porque na polpa eu não alterei nada, certo? Mais a massa, mais a quantidade de água final, que é de 0,24. Então, você tinha essa quantidade de polpa, que eu não alterei, tá? Então, vai ficar 0,2x mais a quantidade de água que restou após a desidratação, que é de 0,24x. Mais 0,24x. Certo? Então, a quantidade de polpa mais a quantidade final de água vai dar a quantidade final da massa, tá? Que ele mandou chamar de P de X. Então, meu P de X vai ser igual, somando aqui, então vai ficar 0,44x. Ok? Então, essa expressão, ela fornece a massa final em função da massa inicial. E isso daqui, pessoal, é uma função linear. Função linear. Beleza? Porque aqui, ó, o meu A é como se fosse o 0,44, né? O número multiplicando o X. Beleza, pessoal? Vou fazer aqui o exercício extra e já vou para o próximo assunto. Tudo bem? Dá um joinha para mim, pessoal. Está tranquilo? Por gentileza? Está tranquilinho? Vou fazer esse daqui, exercício 4, exercício extra. Em um restaurante, o quilo da refeição é de R$ 25. O preço Y em reais a ser pago por uma pessoa pode ser expresso em função do consumo, X, em quilos. Né? Então, se uma pessoa consome 1 quilo, ela vai pagar R$ 25. Se ela consome 2 quilos, ela vai pagar R$ 50 e assim por diante. Tá? Então, o Y, representando o Y pelo preço final e o X, né, o consumo em quilos, como é que você calcula o preço final em função do consumo em quilos? Qual que vai ser a nossa expressão? Y vai ser igual, né? Que é o preço final, né? Vai ser igual. Bom, ela vai pagar R$ 25 por cada quilo de comida que ela consumir. Então, Y vai ser igual a 25x, né? Porque se ela consumir 1 quilo, ela vai pagar R$ 25. Se ela consumir 2 quilos, ela vai pagar 50. 3 quilos, R$ 75. E assim por diante, certo? Então, aqui está a expressãozinha do preço em função do quilo. E isso aqui é uma função linear. E ele é uma função crescente, né? Porque aqui o meu A, ele é maior do que zero. Então, eu sei que o meu gráfico vai fazer algo nesse sentido aqui. Ele começa aqui, né? Porque não existe x negativo aqui, né? Porque o x é quantidade, então ele começa sempre a partir do zero. Ele vai fazer algo nesse sentido aqui, pessoal. Ela vai passar obrigatoriamente
pela origem, tá? E o único gráfico aí que fornece isso é o do item B. Então, a alternativa correta é o item B. Beleza? Ok, pessoal? Então, finalizamos aqui o módulo 22. Vocês já podem, para a próxima aula, fazer os exercícios verdes aí, os propostos dessa parte. Tá bom? Aí que está na página 47. Tá? Pode fazer os exercícios propostos e me envie pelo e-mail. Tá bom? Agora, vamos para o módulo 23. Antes, deixa eu só fazer a chamada aqui. Certo? Oi, Lara. Pode falar. Deixa eu só pegar minha folhinha de chamada. Eu vou fazer a chamada, pessoal. Me responda aqui pelo chat, por gentileza. Ana Carolina. Beatriz. Cauã. Felipe. Felipe não. Gabriela. Igor. Isabelle. Júlia. A Lara. Lara tá aí, né? A Larissa. A Lívia. A Lívia Marchiori. Ok. Lorenza. O Lucas. O Luca. A Manu. Maria Clara. Maria Eduarda. A Mariana Carvalho. A Mariana Rodrigues. O Matheus. Matheus tá? Eu. Matheus. O Miguel Polim. O Miguel Penteado. E a Pietra. Beleza, galerinha. Ó, quem não respondeu, tá? Foi o Igor, o Felipe, o Lucas e a Mariana Carvalho. Ok, Mariana tá aí, beleza? Ok. Então, pessoal, vamos para o módulo seguinte, tá? Peraí. Tudo bem, Mar? Poderia aqui mandar... Pode, pode, Lara. Pode mandar sim. Então, o próximo módulo, pessoal, é o estudo do sinal de uma função. Vamos ver o que é isso aí. Estudar o sinal de uma função, pessoal. O que é estudar o sinal de uma função? A função é o valor do y, né? Vou falar aqui da função do primeiro grau. Então, a gente tem aqui, ó, estudar o sinal de uma função é dizer para quais valores de x a gente vai ter o y. Porque o y, né, o y é o valor da minha função, né? Eu coloco um x, ele vai me devolver um valor. Esse valor é o y, ou é o valor numérico da função, tá bom? Então, quando eu falo, pessoal, função é positiva, eu estou querendo falar que o y é positivo, tá? A função é igual a zero, eu estou falando que o y é igual a zero. A função é maior do que zero, estou falando que o y é maior do que zero, tá? No caso de uma função, a gente vai estudar a função do primeiro grau, tá? Tudo que eu vou falar agora referente a uma função do primeiro grau. Então, estudar o sinal de uma função, ou seja, do y, é me responder para quais valores do x
o y vai ser negativo, ou o y vai ser zero, ou o y vai ser maior do que zero, tá? É responder essas três coisas aqui, tá? Quando que o y ele é negativo, quando o y é zero e quando que o y vai ser maior do que zero, tá? Não tem outra opção, né, pessoal? Ou ele é menor que zero, ou ele é igual a zero, ou ele vai ser maior do que zero, tá? Para isso, a gente vai precisar de duas informações apenas, tá? Eu tenho que saber qual é a raiz da minha função, tá? E se a minha função ela é crescente ou decrescente, certo? Preciso somente dessas duas informações, tá? A raiz da função. O que é a raiz da função, pessoal? A raiz da função é aquele valor do x que me devolve o zero. Isso é raiz. Lembra lá quando eu pego minha função igualo ela a zero? Certo? Eu estou calculando a raiz dela. Então, automaticamente, quando eu estou calculando a raiz da função, eu já estou respondendo essa pergunta aqui, tá? Qual é o x que faz o y dar zero? É justamente a raiz. Então, quando eu calculo a raiz da função, eu já estou querendo responder essa pergunta aqui, tá? Agora, para responder essas outras duas, eu preciso saber se a função ela é crescente ou se ela é decrescente. Então, vamos dar um exemplo aqui, tá? Então, aqui, eu tenho uma função, tá? F de x igual a 3x menos 6. Tá? Eu quero saber, tá? Lembrando que eu posso trocar o f de x pelo y, tá? Então, trocando o f pelo y, tá? Então, a gente teria que y é igual a 3x menos 6, tá? 3x menos 6. Mesma coisa, pessoal, f de x ou y, tá bom? Então, quero responder essas três perguntas, né? Quando que o y é menor, quando o y vai ser zero, quando o y vai ser maior do que zero. Então, eu preciso, primeiramente, saber quem é a minha raiz. Então, para eu saber a raiz dessa função, eu vou ter que igualar ela a zero. Então, aqui eu tenho y igual a 3x menos 6. Para eu saber a raiz, pessoal, eu tenho que igualar ela a zero. Então, eu vou pegar a minha expressão e igualar ela a zero. 3x menos 6 igual a zero. E aí eu caio em uma equação do primeiro grau, que a gente sabe resolver. Então, 3x, né? Passo 6 para lá, letra de um lado, número do outro, né? E daqui a gente conclui que o x, o 3 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então, a gente conclui que o x é igual a 2, que é a minha raiz, né? Certo? Então, o x, a minha raiz é 2. Então, automaticamente, eu já respondi essa pergunta aqui, né? Quando é que o y vai ser zero, pessoal? Quando o meu x for igual a 2. Beleza. Esse daqui vai ser minha referência, tá? Quando eu for para responder as outras perguntas, pessoal, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou desenhar o gráfico, só que eu vou desenhar só o eixo x. Eu só estou interessado no eixo x. Então, aqui, vou desenhar aqui o eixo x, tá? Eu sei, pessoal, que o gráfico dessa função vai ser uma reta. E eu sei que essa reta, ela corta o eixo x na minha raiz, tá? Essa função, ela é crescente ou decrescente? Ela vai ser uma função crescente, porque o a ele é positivo. Lembra lá? Quando o meu a for positivo, a função ela é crescente. Quando ele for negativo, ela é decrescente. Então, eu sei que essa função ela vai ser crescente, porque o meu a ele é positivo. Tá? Então, eu vou ter uma reta crescente. Tá? Eu vou ter uma reta que vai fazer isso daqui. Ela vai cortar o eixo x e vai fazer isso daqui, ó. Não precisa desenhar o eixo y, tá? Só estou interessado no eixo x. O que acontece aqui? Ela vai cortar o eixo x exatamente na raiz, que é o ponto 2, que é quando o y vale zero, né, pessoal? Por isso que o pontinho não está nem acima nem abaixo. Ele está exatamente no x. Então, nesse pontinho aqui, ó, o x vale 2. Beleza? O que eu quero saber? Quando que o y é maior do que zero e quando que o y é menor do que zero. Então, a minha função ela é crescente, eu sei que ela vai fazer isso daqui. Então, você vai imaginar o seguinte, tá?
Imagina que aqui você tem um muro, tá? Você tem valores antes do 2, né, que está para cá, e valores depois do 2. Imagina que você está aqui, tá? Você tem uma pessoa aqui. Vou fazer uma analogia, tá? Para essa pessoa olhar para o gráfico, ela vai ter que olhar para cima, não vai? Ou seja, nessa região aqui, ó, depois do 2, para qualquer x depois do 2, o y vai ser sempre positivo, porque ele está acima do eixo x, tá vendo? Então, para qualquer valor daqui, ó, que eu pegar aqui, ó, o y, ele vai estar sempre para cima, tá? Por quê? Para você olhar para o gráfico, você vai ter que olhar para cima. Então, para qualquer valor que você pegar aqui, ó, a partir do 2, qualquer x que é maior do que 2, o y vai ser o quê? Maior do que 0. Entendeu? Isso aqui vai ser verdade. Ó. Se você ir na sua função, qualquer x que você colocar maior do que 2, o y vai ficar maior do que 0. Então, quando que o y é maior do que 0, pessoal? Quando o meu x for maior do que 2. Tá? Automaticamente, quando que o y vai ser menor do que 0? Do outro lado, né? Então, se você pegar aqui qualquer valor que está desse lado, você vai ter que olhar para baixo, né, do gráfico. Nessa região, o y ele é negativo. Tá? Então, quando eu pego dessa região aqui, ó, o y ele é negativo. Então, nessa região, o y ele é maior do que 0. Tá? E nessa região, o y ele vai ser menor do que 0. Então, para qualquer valor de x que é menor que 2, o y ele é menor do que 0. Tá? Então, qualquer aqui, ó, valor aqui, ó, x menor do que 2. Tá vendo? Ó? Então, quando que o y é 0? Na raiz. A minha raiz é a minha referência, tá? Quando que o y vai ser menor do que 0? Quando o x ele for menor do que 2. E quando que o y vai ser maior do que 0? Quando o x for maior do que 2. Beleza? E se fosse o caso da minha função ser decrescente, pessoal? Aí iria inverter, tá? Porque daí a minha função iria fazer isso daqui. Então, vou dar o exemplo de uma função se ela fosse decrescente. Vocês entenderam como é que faz a análise aqui gráfica, tá? Não precisa desenhar o eixo x, tá? Só desenha, não, aliás, não precisa desenhar o eixo y, só desenha o eixo x, tá bom? A nossa reunião vai cair daqui uns 2 minutinhos, pessoal. A hora que cair, vocês já retomam, por gentileza. Combinado? Então, ó, vamos dar um exemplo aqui. Quando que eu tenho uma função que ela é decrescente, ó. Então, nesse caso, a minha função é decrescente. Como é que eu sei disso? Porque o meu azinho aqui, ó, ele é negativo, tá vendo? Ó? O a ele é menor do que 0. Então, isso aqui caracteriza uma função que vai ser decrescente. Ela vai fazer uma coisa desse tipo aqui, ó, tá? Função decrescente, ó, ela começa alta, termina baixa, né? A função crescente ao contrário. Função crescente, ó, ela começa aqui baixa e ela vai aumentando, né? Conforme você aumenta o x, ó, o y aumenta, né? Beleza? Então, vamos lá. Vamos responder essas 3 perguntas aqui. Eu preciso primeiro calcular a minha raiz, que é a minha referência. Sempre, pessoal, a sua raiz vai ser a sua referência, tá vendo? Ó, 2, 2 e 2, né? Ela vai ser assim o que, digamos assim, né? Divide o muro, né? De um lado do muro e do outro lado do muro. Bom? Então, aqui, a minha raiz. Então, eu tenho a minha função y igual a menos 3x menos 12. Calcular a raiz, eu tenho que igualar a função a 0. Então, menos 3x menos 12 igual a 0. Passo 12 para lá. 3x igual a 12 positivo. Multiplica por menos 1. Então, 3x igual a menos 12. E passo 3 dividindo. Então, x igual a menos 12 dividido por 3. Ou seja, x igual a menos 4. Então, menos 4 é a raiz, né? Se eu jogar o menos 4 aqui, ó, menos 3 vezes menos 4 vai dar 12 positivo. Menos 12 vai fazer o y ser igual a 0. Beleza? Então, automaticamente já respondi essa pergunta. Quando que o y é igual a 0? Quando o meu x ele for igual a menos 4. Beleza? Vamos responder as outras 2 perguntas, tá?
Então, desenho o meu eixo X aqui. Só o eixo X já é suficiente. Bom, eu sei que a minha função ela é decrescente, pessoal. Então, ela vai fazer algo nesse sentido aqui agora, ó, tá? Ó, ela vai decrescer, tá? Então, ela começa alta e vai terminar baixa, tá? Crescente é assim, ó. Crescente é algo assim. Decrescente é algo assim, tá?